aquietando os corações, aquietando as mentes, deixando as coisas deste mundo um pouco de lado, as preocupações, tudo aquilo que tem ocupado o nosso coração, a nossa mente, vamos colocar de lado agora para adorar a Deus. Não se esquecendo que o nosso Senhor pode resolver tudo, qualquer questão, qualquer problema, qualquer dificuldade, o nosso Deus e Senhor pode resolver. Ele tem planos. E quem somos nós para mudar os planos de Deus? Não somos ninguém. E nada. Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Celestial, Pai Divino, Pai de amor, de graça, Pai de justiça, Pai de perdão, Pai de liberdade. Nós te adoramos nesta manhã como igreja do Senhor. Recebe-nos mais uma vez, aceita-nos como adoradores do Senhor. Ajuda-nos a aquietarmos os nossos corações. Nos reunimos aqui, Senhor, para te exaltar, para te glorificar. Reunimos-nos aqui para falar do Senhor. Reunimos-nos aqui para crescermos juntos como igreja na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, recebe-nos nesta manhã mais uma vez, porque o nosso coração se alegra sempre que nos juntamos para te adorar. Recebe a nossa adoração nesta manhã. Sabemos que não somos dignos, mas sabemos também que o Senhor pode nos tornar dignos de adorá-lo. Perdoa as nossas faltas, falhas, pecados. Sustenta-nos porque somos fracos, debilitados, combalidos. Derrama sobre nós o teu perdão. Alivia, Senhor. Alivia. Passa sobre nós o teu santo bálsamo, que alivia as dores. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento na abertura deste culto por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Cristo Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a proclamação da palavra, faz o culto aí, mas não tem louvor. Nós não estamos no templo. Não tem levita. Daqui é a igreja. Se você não entendeu, pensa um pouco. Né? Mas o pessoal que canta, que toca na igreja não é levita? Claro que não. Óbvio que não. É óbvio, é claro. Primeira coisa.
Se você está vendo pelo YouTube, estou falando para quem vai ver, né? Não deixa de dar o seu like aí, porque quanto mais likes, mais o YouTube divulga o vídeo e mais pessoas ouvem a verdade. Não deixe de comentar também, faça o seu comentário. É importante isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo. Né? Às vezes tem 100 pessoas que veem o vídeo e tem 15 likes e nenhum comentário. Assim, não deixe de ajudar o nosso ministério, gente. A gente precisa de ajuda aqui no ministério. As pessoas esquecem, parece que se a gente não implorar aqui, ninguém ajuda. Olha, nós temos acho que 2 ou 3 que são assim, ajudadores mesmo. O resto a gente tem que, as outras, a gente tem que ficar implorando. Gente, ajuda, eu preciso pagar as coisas aqui. Tudo bem. Eu quero ajudar, não sei como. Manda um zap para mim. O meu telefone é público, né? É só mandar um zap. Ou liga, deixa uma mensagem, sei lá. É coisa tão simples, né? Muito bem. Vamos lá. Hoje eu vou retomar o melhor, aquilo que a gente falou na segunda-feira e que infelizmente não conseguimos gravar, não sei porquê, nada funcionou aqui segunda-feira e hoje estava prestes a não funcionar nada de novo. Sei lá o que acontece. Enfim, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o assunto da segunda e se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos gravar isso vai ficar no YouTube, tá? O título que eu estou usando hoje, o título da segunda-feira foi Um Pouco Mais do Senhor, né? Hebreus capítulo 5, versículo 9. O que eu vou usar hoje é outro título, né? E aí? Quando nasceu Jesus o Salvador? Então nós vamos falar desse assunto. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei na segunda e acrescentei muito dado histórico aqui. Né? Toda vez que chega o final de ano, a gente fala, né, das guirlandas nas portas, que as pessoas, na verdade, eu sei, a maioria coloca isso para enfeite. Claro que eu sei disso. Né? As pessoas montam aquelas árvores de Natal. Eu sei que é para enfeite. Que isso, eu não sou bobo, é claro que eu sei. Né? Mas aquilo tem um sentido muito terrível historicamente. Entendeu? Então a gente precisa saber aquilo que a gente faz. Né? A gente não pode viver a mentira. Estava vendo um vídeo hoje do nosso presidente, dizendo que é prazeroso acabar o ano, né, com tudo funcionando bem no país, comida à vontade, emprego, as pessoas estão escolhendo emprego, salário bom. Eu falei, não, ele deve estar de brincadeira, acho que ele está fazendo um ensaio aí para algum programa humorístico, né? Então a gente não pode viver a mentira. Né? Gasolina, R$6, um cafezinho daquele, desculpe o termo, viu? Mas vagabundinho, bem vagabundinho, tá R$23, R$24, meio quilo, tá quase 50 conto o quilo do café. Então a gente não pode viver mentira e não vamos viver mentira na verdade absoluta que é Deus. Não é? Por causa disso que eu estou falando.
Que a gente já ouve tanta mentira no dia a dia, agora nas coisas santas não, né? Eu tô com essa canequinha bonita, né? Foi um irmão, maravilhosamente irmão, que me deu. E agora eu adotei essa caneca aí. E o pior é que não é só eu que estou adotando, não. Enfim. Minha neta vem aqui e já quer adotar a caneca também. Bom, então vamos trazer a verdade aqui. A verdade. Que dia Jesus nasceu? É 25 de dezembro? Não, absolutamente não. Essa data é falsa, é criada, é mentirosa. Então a gente precisa entender historicamente algumas coisas, alguns aspectos. E você, se você for acompanhar na Bíblia, você vai ver que é impossível mesmo Jesus ter nascido em dezembro. Dezembro aqui no Brasil, nesse hemisfério que a gente vive, é calor. Né? Tá vendo esse tempo doido aí, uma hora chove, não sei o quê. Enfim. Então, esses dados históricos que estão na Bíblia é importante para você ter consciência. Ah, o pastor lá não sei o que falou. Não é falar, até o papagaio fala. Nós temos que falar e ter base daquilo que a gente fala. O Evangelho confirma que o nascimento de Jesus, primeiro dado histórico, o nascimento de Jesus, biblicamente, aconteceu durante o governo de Herodes, o Grande. A gente sabe que Herodes morreu no ano 4 ou no ano 3 antes de Cristo. Então, qual a conclusão que a gente chega? Primeiro, que Jesus não nasceu antes desse tempo. Porque senão Herodes não seria o imperador lá. Então a gente aponta, a gente tem consciência que o nascimento de Cristo ocorreu num período antes de 3 ou 4 antes de Cristo. E não no ano 1, como de maneira convencional alguns fazem. Porque talvez você não fala, mas o cara está falando loucura. Não, é porque o tempo ele retrocede quando ele vai zerar. Entendeu? Então é ano 3, depois é ano 2, depois é ano 1 e ano 0. É ano 1 de novo, entende? Não vai para frente, vem para trás. Vem para trás também é uma redundância, mas é isso aí, precisa entender. Então é preciso considerar que existe um ciclo. Por que é preciso considerar? Já vou explicar. De 14 em 14 anos. De 14 em 14 anos, a história nos ensina. A história mostra, os livros mostram, que os censos, o levantamento de quantas pessoas existiam nas cidades, para o Império Romano saber o tamanho do seu império. Esses censos acontecia num ciclo de 14 em 14 anos. A gente sabe, historicamente, que o censo de Quirino ocorreu no ano 6 depois de Cristo. Então, o primeiro censo
deve ter acontecido no ano 8 antes de Cristo, para dar os 14 anos. Então Jesus, na verdade, usando dados históricos, ele nasceu num período entre os anos 8, 3 ou 4 antes de Cristo. Mas é muito improvável que Jesus tenha nascido fora deste intervalo. Você está entendendo até aí? Por que você está falando do censo? Porque isso está na Bíblia. Né? Eu estou tentando explicar as coisas bíblicas para chegar aqui e afirmar para você que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu preciso ter base, preciso ter dados para falar isso. A data 25 de dezembro, na verdade, meu irmão e minha irmã em Cristo, isso é importante você saber. Foi fixada, ela foi criada pela Igreja Católica. E ela foi criada histórica, isso está escrito. Isso tem, não é um historiador, isso é um monte de historiadores. Né? Os historiadores da época de Jesus, talvez o mais importante foi o Flávio Joséfo. Ele mesmo tem dados disso. Edgar, queridíssimo irmão em Cristo, a gente está usando isso como medida de tempo também. O censo, a gente sabe que é de 14 em 14, então a gente usa como medida de tempo. Tá? Então a Igreja Católica criou o 25 de dezembro, e eu não estou falando mal, viu? Ele está metendo o pau na Igreja Católica. Não, eu estou trazendo dado histórico. Se você entrar na internet e fizer o que eu fiz, né? Não é que o censo seria como, né? Uma medida de tempo, mas a gente usa o censo para chegar nesses resultados que eu estou falando aqui, tá? Mas ele pode ser usado também porque ele era de 14 em 14 anos como uma medida de tempo. A Igreja Católica criou essa data, 25 de dezembro, no ano 525 depois de Cristo. 500 anos depois de Cristo. No ano 525, a Igreja Católica resolveu colocar uma data para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ela escolheu 25 de dezembro? Isso também é dado histórico, viu? Não pensa você que é para falar mal. Ninguém está falando mal de nada aqui. Porque a Igreja Católica Católica Apostólica Romana, queria atrair seguidores, né? Então ela pega uma data que coincidia com as festas pagãs do Oriente e também com as festas de Roma. As festas pagãs de Roma também. E ela entendeu que, usando o 25 de dezembro, ela estaria atraindo mais gente para o catolicismo. E criou essa data. Que dia que Jesus nasceu? 25 de dezembro. Este foi o motivo. Segundo os historiadores, quem oficializou a comemoração, até essa data, não existia esse negócio de Natal. 25 de dezembro, Natal, não tinha nada disso. O Papa João I, segundo a história, foi quem colocou 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Alguns outros historiadores dizem que Constantino
o imperador Constantino e a senhora mãe dele já tinham usado essa data, 25 de dezembro. É provável. É provável que o Papa tenha, já estão comemorando essa data mesmo, e aí você precisa levantar a história de Constantino e a mãe também, viu? Né? Se diziam cristãos, mas na verdade o negócio era político. E aí o Papa resolveu ficar com essa data, 25 de dezembro. Não, era outro calendário. Era outro, nós estamos falando de um outro calendário. É que quando a gente fala, a gente tenta trazer isso para o nosso calendário. Né? A gente tenta trazer isso. O nosso calendário também é um calendário errado. É um calendário problemático também. Tem erros, né? Mas já era um outro calendário. Então, o que ficou? Você vê, não é o mundo todo que aceita essa data. Não é. Aqui nós temos o dia 25 de dezembro. Na Armênia, por exemplo, não é dia 25 de dezembro. É dia 6 de janeiro. Pronto. O Natal na Armênia não é dia 25 de dezembro, é 6 de janeiro. Por que isso não é divulgado? Para não criar um levante contra a data. Mas também não é dia 6 de janeiro que Jesus nasceu, mas de jeito nenhum. E se eu não correr, eu não termino aqui. Né? Então, só para você saber, na Armênia, né, os armênios comemoram o Natal 6 de janeiro. Aqui, dia 6 de janeiro, é o que a Igreja Católica comemora? É dia dos Reis Magos. Não é? É quando o pessoal desmonta a árvore. Na Armênia é o Natal. É praticamente, irmão, irmã, é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido em 25 de dezembro. No hemisfério norte, lá onde está Israel hoje, a geografia era um pouco diferente na época, né? Muito diferente, aliás. O inverno, aqui o verão é dezembro, né? 20, 22, 23 de dezembro, janeiro e fevereiro, é verão, não é verdade? Lá é inverno, é frio, neva. Então, se Jesus tivesse nascido em dezembro, por exemplo, né, seria uma época de muito frio. E agora eu vou usar uma narrativa bíblica. A Bíblia diz que os pastores estavam no campo com os seus rebanhos. Ora, não faz sentido nenhum, num frio, num vento de açoite, os pastores estarem no campo com os seus rebanhos, acampados à noite, nas colinas lá da Judéia. Não pode ser dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. E isso está narrado em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Por quê? Porque estar no campo com os rebanhos à noite é típico das estações quentes, primavera e verão. Então, historicamente, né, e o clima nos mostra que 25 de dezembro já não tem jeito de ser, segundo a narrativa bíblica, né? A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, estavam lá os pastores ao ar livre, né? Ninguém ia manter os animais no frio.
à noite. Porque o frio lá não é que nem o frio aqui. Aqui, quando faz muito frio, né, a não ser o sul do Brasil, né, bem no sul, não chega perto ainda do frio de lá. Porque aqui às vezes neva um dia, né, 2, 3 dias. Lá no sul, lá a neve cai. E quando não está caindo neve, é aquele chuvisqueiro gelado. Então Jesus nasceu ou na primavera ou no verão. No inverno, nunca. Agora, presta atenção nisso. Dezembro. Luiz, nós estamos falando aqui do calendário judaico agora. Dezembro é o mês do calendário judaico de Kislev. Então, dezembro é um período em que chove mais naquela região. Isso também você lê na Bíblia. O clima mudou no mundo todo, né? Mas a Bíblia relata das chuvas desses meses de chuva. É só você ler Jeremias 36, 22, Esdras, capítulo 10, versículo 9, e Zacarias, capítulo 7, versículo 1. Se você ler, você vai ver da chuva, da água, nesses meses aí. Meses de inverno e chuva, quando não neva. Ninguém ia deixar o rebanho ao relento nessa época do ano. A Virgem Maria, que até o nascimento de Jesus, ela era virgem. A partir do nascimento, ela deixou de ser virgem. Eles não fariam uma viagem como eles fizeram, né? Porque Jesus nasceu porque eles estavam numa viagem. Não é verdade? Precisou ficar na manjedoura, tal, porque eles estavam viajando. Ninguém iria fazer uma viagem no inverno. Andar mais do que... Porque lá se andava, não tinha ônibus, metrô, avião. Andar mais do que 100 quilômetros pelas limitações climáticas, limitações da época. Seria um esforço chegando ao fora do normal. Então, as viagens longas, como a que Maria e José fizeram, são viagens que normalmente as pessoas faziam na festa da Páscoa, na festa do começo do plantio, na festa de Pentecostes, né? Ou nas 7 semanas depois, quando os frutos estavam maduros, a festa dos tabernáculos, quando os últimos frutos eram comidos. Então, é nessas épocas que as pessoas viajavam. Correr, aí, chega, eu preciso pular um monte de coisa. É isso que eu escrevo um zilhão e falo um negocinho de nada. Bom, então qual é que seria a data correta ou mais certa? Porque um dia não tem como precisar, mas pelo menos a época, né? Os possíveis, os prováveis meses que Jesus pode ter nascido. É difícil dizer, né? Mas a gente pode analisar mais uma vez 3 fontes. E essas 3 fontes estão no Evangelho. O Evangelho de Lucas presta muita atenção. O calendário judeu e o livro de 1 das Crônicas, capítulo 24, versículo 10. É isso que nós vamos usar como base. O Evangelho de Lucas, o calendário judeu e Crônicas 21, Crônicas 24:10. Começar por Lucas.
Lucas diz que o nascimento de Jesus, a gente vai usar como base, para isso que eu estou falando, o nascimento de João Batista. Certo? Em Lucas capítulo 1, versículo 5, 23 e 28, diz que Isabel, você pode acompanhar aí, né? Ficou grávida de João Batista quando Zacarias, o marido de Isabel, estava ministrando no templo como sacerdote. Foi nessa época que ela fica grávida. Zacarias trabalhava no turno de Abias. Ele trabalhava neste turno. O que é isso? Primeiro das Crônicas, capítulo 24, explica como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias, cada um. Certo? Assim os turnos cobriram o ano inteirinho, ano judaico. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno. Dos 15, Abias ficou com o 8º turno. Como eram 2 turnos por mês, e o calendário judaico começava no mês de Nisan, que para nós aqui equivale aos meses de março e abril, entende-se que a segunda quinzena, não eram turnos de 15 dias cada um, a segunda quinzena era no mês de Tamuz, que para nós aqui é o mês de julho, que seria o tempo do nascimento do João Batista e o início do nascimento, não, do anúncio do nascimento, do anúncio da gravidez, do anúncio da gestação de Isabel. Então seria no mês de julho esse anúncio. Você conta 9 meses, Isabel deu à luz em Nisan, que para nós corresponde aos meses de março e abril. Mas tudo bem, João Batista nasceu entre março e abril. E Jesus? Ora, nós vamos chegar agora nele aqui. Jesus, você lê Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel, a sua parente, né, estava no 6º mês de gestação. No calendário judaico, o mês de Tibete. No nosso calendário, dezembro e janeiro. Jesus nasceu 9 meses depois disso, certo? Óbvio. Nasceu em que mês? No mês de Etanim, que para nós aqui, para ser assim, não ser exagerado, né? Às vezes eu exagero, eu falo, olha, eu acrescento até um mês aí. Mas Jesus nasceu, na verdade, eu vou colocar esse mês, ou em agosto, ou em setembro, ou em outubro. Porque é isso que a matemática mostra para a gente aqui. É isso que a história mostra para a gente. É isso que a Bíblia mostra para a gente. Esta é a tese, né, mais razoável do nascimento de Jesus. Nunca, em hipótese alguma,
Jesus nasceu em dezembro. Ou ele nasceu, não muito provável, mas possível, agosto. Provável, setembro. Muito provável, outubro. Num desses 3 meses. Nunca 25 de dezembro. Então espero, meu irmão, minha irmã, que tenha dado para você entender, né? Porque isso aqui não é dado meu, não é levantamento. Isso aqui é história, isso aqui está na Bíblia. É isso que eu estou falando de Isabel aqui, dos turnos, está tudo na Bíblia. É só ler e ir buscando, juntando os retalhos para fazer a colcha. E nós vamos chegar. Agosto, é possível, mas setembro e outubro, nascimento de Jesus. Então essa data aí é mentirosa, é falsa. Você está comemorando o nascimento do menino Jesus dia 25 de dezembro, não nasceu. Se o seu aniversário, o meu é 20 de fevereiro, eu não quero que comemorem no dia 20 de julho. Eu nasci em fevereiro, não nasci em julho. Não quero que comemorem em dezembro, eu nasci em fevereiro. É uma data falsa, é uma data criada, inventada, é uma data, se a gente for ver, política. Porque o que o Papa fez? O que se veio de Constantino, o que ele fez? Ele quis juntar o paganismo a uma data santa dos cristãos. Além, querido irmão Jaico, que não há na Bíblia Sagrada nenhum lugar para se comemorar o nascimento de Jesus. A sabedoria infinita de Deus já sabia que os homens iam manipular isso. A Bíblia diz que nós temos que comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eterno e maravilhoso Senhor da glória, eu glorifico, exalto o Senhor, porque a gente pôde mais uma vez trazer a verdade aqui, e a verdade bíblica é irrefutável, né? A gente não... Você pode não gostar do jeito que eu falo, do tom da minha voz, você pode não gostar de um monte de coisa, agora refutar a verdade bíblica, né? Não tem como. Então eu te agradeço, Senhor, porque a gente pode trazer esclarecimento, né? Não tem algum problema comemorar nascimento? Eu não comemoro. Quem quiser comemorar, o problema é de cada um. Aqui em casa a gente já aboliu esse negócio de árvore de Natal, luzinha, guirlanda, há muito tempo, mas há muito tempo a gente não faz mais isso. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para continuarmos seguindo a Ele e não as invencionices humanas. Continua, Senhor, falando conosco, abençoa o nosso final de semana, cuida, Senhor, dos meus irmãos e irmãs, consola os corações, conforta, e se for da tua vontade, traga-nos de novo aqui na segunda-feira, para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.